Olá, querido irmão, prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, onde aqui nós estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. Então nós estamos aqui seguindo o nosso estudo dentro do livro de Atos e hoje nós estudaremos o capítulo 8, dando continuidade, e nós veremos do versículo 14 ao versículo 25. Ainda, o contexto aqui é o evangelho dentro de Samaria. Só para os irmãos se lembrarem, Atos capítulo 8, o evangelho se espalhou saindo de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, o evangelho chegou às regiões da Judéia e Samaria, inclusive. Filipe foi um dos crentes que, chegando em Samaria, começou a pregar a palavra de Deus. E muitas pessoas começaram, então, a se converter. A gente, inclusive, viu sobre Simão, que praticava artes mágicas, quando viu Filipe pregando, quando viu ali os milagres acontecendo, ele também abraçou a fé. Nós percebemos, inclusive vamos perceber no texto de hoje, que ele não teve uma conversão genuína. Ele foi um chamado de, como a gente chamaria de hoje, de um crente nominal. Alguém que diz ser crente, mas não pratica de fato a sua fé. Então, no estudo de hoje, ficaremos aí do versículo 14 ao versículo 25, leremos este texto, tirando aqui algumas preciosas lições para a nossa vida. Então eu quero ler aqui com você, primeiramente, o versículo 14 ao 17. Então preste bem atenção nos versículos que eu estarei lendo, porque a gente vai estar dando aqui continuidade, trazendo lições para as nossas vidas. Dos versículos 14 a 17, dizem assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles nenhum o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em um nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui algo diferente aconteceu. Quando o evangelho então chegou em Samaria, as pessoas começaram a se converter, elas criam na mensagem do evangelho, mas elas não recebiam o Espírito Santo de uma maneira imediata. O que foi necessário para acontecer para que elas recebessem o Espírito Santo? Foi necessário que 2 apóstolos que estavam em Jerusalém, eles se deslocassem para Samaria e ali, orando sobre eles, colocando as mãos, foi só neste momento que eles então foram selados com o Espírito Santo. Só nesse momento que eles então receberam o Espírito Santo. E a nossa pergunta começa então a surgir. Por que que isto aconteceu? Será que isto também acontece no dia de hoje? Porque se está na Bíblia, isso aqui talvez possa estar acontecendo no dia de hoje também. Então, será que algumas pessoas só vão receber o Espírito Santo quando talvez alguma liderança religiosa chegar sobre ela, orar sobre ela, impondo as mãos, e só assim então que ela vai ser batizada no Espírito Santo? Só assim então que ela vai receber o Espírito Santo? A resposta é não, tá bom? Isto não acontece hoje em dia. E vamos explicar então por que foi necessário as pessoas receberem a visita de Pedro e João, e só depois da visita deles que eles receberam o Espírito Santo. Primeiro, existia uma separação, uma rixa, uma briga entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam bem. Inclusive a Bíblia vai relatar esta briga e essa intriga que eles tinham. Por exemplo, eu lerei aqui João, capítulo 4, versículo 9, só para você ter uma noção da briga que existia ali entre esses dois povos. Eles não se davam bem. Em João, capítulo 4, versículo 9, o capítulo 4 vai relatar sobre aquele contexto da mulher samaritana que foi buscar água no poço. E lá ela se deparou com Jesus Cristo. E João, que foi que escreveu o Evangelho de João, ele vai colocar como se fosse uma nota de rodapé para explicar para os seus leitores uma pequena rixa que existia ali. Olha só o versículo 9, diz assim:
Então lhe disse a mulher samaritana, falando com Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí vem a notinha de rodapé, entre parênteses aí. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aquela mulher, de início, ela ficou um pouco espantada. Por que que Jesus, sendo claramente um judeu, estava conversando com ela? Porque isso não era natural. Então, isso foi motivo de espanto para ela. Um judeu está conversando com ela. Foi por isso, então, que João ele teve que explicar. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Eles eram grupos rivais, grupos que não tinham comunhão. E essa rixa é uma rixa histórica que nasce desde o Antigo Testamento. E essa rixa, então, se apresenta aqui também nos evangelhos. Percebo que Jesus estava querendo fazer com a sua igreja quando foi necessário Pedro e João saírem da Judéia, de Jerusalém, para irem até Samaria. Olha, a igreja estava nascendo. Deus ele não queria que a igreja nascesse com racha, com intrigas. Não queria que houvesse uma igreja separada em Samaria e uma igreja brigada ali na Judéia. Então, o que Deus fez como planejamento para a unificação? Ele levou João e Pedro para irem para Samaria, para que essa parede da inimizade fosse quebrada, para que os samaritanos pudessem entender, nós estamos ligados aos cristãos da Judéia, nós estamos ligados aos cristãos de Jerusalém. E assim também a igreja que estava em Jerusalém pudesse entender, nós estamos ligados e conectados aos nossos irmãos de Samaria. Deus, com este ato, levando os apóstolos ali para aquela localidade de Samaria, impondo as mãos e orando sobre eles, e eles assim recebendo o Espírito Santo, Deus estava quebrando a parede da separação, a parede da inimizade, fazendo a reconciliação entre os dois povos. Os judeus samaritanos eram brigados, mas os crentes samaritanos e os crentes judeus não poderiam ser brigados. Por isso então que foi necessário Deus fazer este plano para quebrar uma rixa histórica, uma rixa cultural. E Deus foi muito sábio, evidentemente, em realizar isso. O que eu queria que você notasse aqui? Meus irmãos, Atos, ele é um livro que mostra uma transição. Grave bem isto. No Antigo Testamento, Deus estava trabalhando com um povo específico. No Antigo Testamento, Deus estava trabalhando com Israel. Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo representante aqui na terra e pregar a mensagem do evangelho para outras localidades. Mas, como os judeus rejeitaram a Jesus Cristo quando Jesus veio, Deus então rejeitou temporariamente Israel. E agora Deus então se propõe a levantar um outro povo, que é a igreja, formado tanto de judeus que creram, como de gentios que creem também. Agora nós estamos vivendo na dispensação e na era da igreja. E o livro de Atos ele vai mostrar essa transição. Os judeus, ou o povo de Israel, ficando temporariamente de lado, e Deus agora usando a igreja. Sendo um livro de transição, as coisas estão mudando então. Então nem tudo o que está no livro de Atos, ele acaba sendo normativo para nós. Isso você tem que prestar atenção. Nem tudo é normativo, nem tudo você pode montar uma doutrina em cima das coisas transitórias do livro de Atos. Perceba isto muito bem. Por exemplo, esta questão mesmo, isso não significa que hoje em dia vai acontecer a mesma coisa. Alguém vai crer em Jesus Cristo, mas vai ser necessário chegar um pastor e orar sobre a pessoa para que ela possa então receber o Espírito Santo. Não, isso não acontece. Isso aconteceu somente aqui no livro de Atos. Inclusive em Atos capítulo 10 vai mostrar a história de um homem chamado Cornélio, onde Pedro pregou a mensagem para ele e para a sua família, e quando eles creram, imediatamente eles receberam o Espírito Santo, assim como é hoje. Perceba que este aqui foi um caso único e isolado, onde foi necessário Pedro e João orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Grave isso, nem tudo que está no livro de Atos é normativo, porque o livro de Atos mostra a transição da era de Israel para a era da igreja. As coisas estavam mudando, então nem tudo a gente pode pegar como se fosse uma doutrina definida, nem tudo a gente pode pegar como se fosse algo normativo. E às vezes algumas pessoas
caem em alguns erros, tentando pegar isso e trazendo lições errôneas e equivocadas. Por exemplo, algumas pessoas vão então pegar esse texto e dizer que, nós temos que quebrar as paredes das várias denominações e nós temos que ter comunhão com todo mundo. Certa ocasião, eu estava participando de um pequeno grupo que acontecia nas casas, quando eu morava, inclusive, em São Paulo. E neste pequeno grupo, as pessoas começaram ali, estudando a Bíblia, começaram a trazer algumas explicações de uma maneira muito livre. E alguns começaram a surgir. Não, nós somos batistas, a gente tem que quebrar as barreiras da denominação, a gente tem que abraçar quem é da Deus é amor, a gente tem que abraçar quem é adventista, a gente tem que abraçar um monte de coisa. E falando assim, a gente tem que quebrar a barreira, porque nós somos irmãos em Cristo. Meus irmãos, nós temos que ter cautela para trazer algumas explicações. E a gente não pode ser equivocado em algumas aplicações para a nossa vida. Principalmente pegando aplicações dentro do livro de Atos, que vai mostrar uma transição da era de Israel para a era da igreja. Essa questão das denominações. Olha, o ideal seria que a igreja não tivesse denominações, que fosse uma igreja só, assim como foi no princípio, assim como foi em Atos capítulo 2, não houvesse ali divergências ou separações ou placas de igreja, isso aí seria o ideal. Só que isso hoje acaba sendo impraticável. Por quê, meus irmãos? Hoje as denominações, elas são um mal necessário, grave bem isso. As denominações são um mal necessário. Mal no sentido de que seria muito bom se não tivesse as separações, denominações, várias placas de igreja, que todos nós estivermos unidos. Mas por que é necessário? Porque, meus irmãos, quando um grupo começa a pensar trazendo uma interpretação diferente da Bíblia, não dá para andar junto. E aí então ele vai e monta a sua bandeira. Daí o outro grupo já entende de uma maneira diferente a Bíblia. Vai lá e monta a sua bandeira. Inclusive, alguns desses grupos, eles acabam sendo grupos heréticos, trazendo ensinamentos contrários à palavra de Deus. Mas é a maneira que eles interpretaram a Bíblia. E aí você vai tentar quebrar uma barreira da denominação e dizer que são irmãos em Cristo, sendo que ele está defendendo uma heresia, se ele está defendendo ensinos que são contraditórios à palavra de Deus. Por isso que eu digo que as denominações hoje são um mal necessário. As denominações principalmente surgem por divergências de interpretação. Então, se tem esse grupo aqui e eles leem a Bíblia e entendem que o sábado tem que ser guardado, que se não guardar o sábado, você não será salvo. Outro grupo vai ler a Bíblia e vai entender que Jesus não é Deus. Então, que Jesus foi uma criação de Deus, mas o próprio Jesus não é Deus. E eles vão e levantam a sua bandeira. Perceba que, hoje em dia, é necessário que tenha denominações? Não seria o ideal, mas acaba sendo necessário haver essa divisão. Porque você não pode se associar com grupos que pregam a palavra de Deus de uma maneira totalmente errada. Então, as denominações, elas acabam sendo, dessa maneira, um mal necessário. Olha a continuação aí. Eu estarei lendo agora do versículo 18 ao 24. Dizem assim: Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui, diante desse fato,
que, na verdade, este homem chamado Simão, o mágico, ele não teve uma conversão genuína. Pedro, ele teve uma boa percepção espiritual sobre Simão e percebeu que o coração dele não era reto diante de Deus. E ele usou palavras duras, muito pesadas, incitando ali, ou citando, inclusive, a morada no inferno. Então a gente percebe que não houve, de fato, um arrependimento verdadeiro neste homem chamado Simão. Inclusive, ao invés dele se arrepender do seu pecado e ele mesmo buscar a Deus este arrependimento, ele tentou terceirizar esta função, falando para os apóstolos: olha, orem e roguem por mim, para que o que vocês disseram não venha acontecer comigo. Ele então ali, ao que parece, ele teve apenas um sentimento de remorso, mas não teve de fato uma verdadeira conversão. Meus irmãos, é interessante notar que este homem chamado Simão, ele acabou denominando ou dando nome para futuramente uma prática que inclusive a Igreja Católica começou a usar muito, que é o termo simonia. Você já ouviu falar deste termo chamado simonia? Este termo chamado simonia é o que vai dar nome para o ato de vender bênçãos para o povo. Então, inclusive, a Igreja Católica, ela estava vendendo a salvação, vendendo bênçãos. É o ato da simonia, porque Simão tentou comprar uma bênção. E aí, por exemplo, no passado, a Igreja Católica fazia muito isso. Para arrecadar dinheiro para a construção de basílicas, para arrecadar dinheiro para o clérigo, para a igreja, eles então começavam a vender indulgências, começavam a vender perdão de pecados, e eles começavam, alguns padres, passando pela praça, passando naqueles vilarejos, naquelas cidades, com uma carriola na mão, eles cantavam e diziam: um tilintá no fundo do baú é uma alma que sai do purgatório. Eles começaram a ensinar que se as pessoas dessem dinheiro para a construção de basílicas, dessem dinheiro para a Igreja Católica, dessa maneira elas estavam comprando o perdão dos pecados dos entes queridos que morreram, mas estão no purgatório agora. Ainda não podem ter acesso ao céu, mas através daquela compra, através daquele dinheiro que vai tilintar lá no fundo do baú, a alma automaticamente ela poderá ir para o céu. E dessa maneira, a Igreja Católica começou a vender indulgências. Mas isso não é diferente, meus irmãos, das igrejas, por exemplo, hoje em dia, chamadas neopentecostais. Elas também acabam vendendo bênçãos. Os pregadores e falsos pregadores, hoje em dia, eles sobem no púlpito com uma palavra muito labiosa, eles acabam comovendo ali o seu público, chegando no emocional do seu público e começa a apelar para eles. Se vocês derem um dízimo, se vocês ofertarem, se vocês contribuírem com esta oferta, Deus vai dar o triplo para você. Deus vai te abençoar de tal maneira. Você vai ser próspero. Você precisa de cura? Então é cura que Deus vai dar. Você precisa de uma boa carreira profissional? Então as portas serão abertas para você. E eles começam a fazer essas promessas no intuito de realmente arrecadar dinheiro para si. É a venda de bênçãos. Perceba que não só foi no passado com a Igreja Católica, mas hoje, infelizmente, no arraial neopentecostal, isso também tem acontecido. É a simonia que está acontecendo. Simão tentou comprar essa habilidade espiritual de impor as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. E da mesma maneira, com o passar do tempo, essa prática, então foi chamada de simonia. É a tentativa de vender bênçãos espirituais e as pessoas comprarem algum tipo de bênçãos espirituais. Nós vemos aqui que Simão, este homem, ele tinha uma avareza muito grande. O dinheiro estava dominando o seu coração. Ele achava que ele poderia resolver tudo com dinheiro. Olha, qual é o seu valor, Pedro e João? Diga o seu valor que eu dou o dinheiro para vocês e vocês vão me dar essa habilidade espiritual de abençoar as outras pessoas. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba bem, não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. A avareza acaba sendo a raiz de todo o mal, porque a avareza pode te levar você a praticar outros pecados. Ela acaba sendo como se fosse uma base para que outros pecados também, de igual maneira, possam então ser praticados.
Simão não se arrependeu. Simão ali parece realmente que ele apenas teve um remorso. Pedro, ele identificou que Simão não era filho de Deus. Identificou que o coração dele não era reto diante do Senhor. E Simão não buscou esse arrependimento. Simplesmente rogou para que aquelas pragas não caíssem sobre ele. Não houve uma conversão genuína quando nós analisamos então dessa maneira a vida de Simão. Mas veja agora o versículo 25, como a gente vai concluir aqui esta etapa da nossa live. O versículo 25 ele diz assim: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Meus irmãos, aqui Deus ele estava também quebrando aquele preconceito já dentro do coração de Pedro, já dentro do coração de João. Por quê? Eles eram judeus. Eles nasceram naquela cultura onde a rixa aos samaritanos era comum. Já era ensinado nas escolas que os samaritanos não eram judeus. Já era ensinado desde berço que eles eram separados dos samaritanos. Mas a gente começa a notar que Deus estava quebrando esse preconceito, já na vida e no coração de Pedro e de João, ao ponto de que quando eles estavam regressando para Jerusalém, eles iam nas aldeias samaritanas pregando o evangelho de Deus, porque eles viram que isso era uma ordem de Jesus Cristo, isso era necessário. A mensagem do evangelho não deveria ficar somente para os judeus, mas deveria alcançar os gentios na sua totalidade também. E eles, percebendo isso, começaram a pregar a palavra de Deus fora também do território de Jerusalém, pregando em outras localidades. Para nós, isso deixa uma lição muito preciosa, onde nós devemos realmente nos envolver nesta obra evangelizadora, na obra missionária. Nós também precisamos nos envolver para que outras pessoas possam ouvir dessa maneira a palavra de Deus. Eu gostaria de terminar essa live aqui lendo uma breve história. Eu estou com este livro aqui, Viver Livre em Cristo, escrito por Neil Anderson. Esse livro não é mais publicado, ele parou de ser publicado. Mas aqui tem uma história que eu achei bem interessante, que nos convoca a refletir e a pensar como nós devemos realmente nos envolver no trabalho de Deus, na obra de Deus e na obra missionária. Essa história aqui é chamada de Os 10 Crentinhos, e eu lerei para você aqui agora. 10 crentinhos iam sempre à igreja. Um se indispôs com o pastor, restaram então 9. 9 crentinhos ficaram acordados até tarde. Um dormiu demais no domingo, restaram 8. 8 crentinhos caminhavam rumo aos céus. Um virou na rua errada, restaram 7. 7 crentinhos gorjeavam como os passarinhos. Um não gostou da cantoria, restaram 6. 6 crentinhos pareciam estar bem vivos. Um saiu de férias, restaram 5. 5 crentinhos quase alcançavam as margens dos céus. Um parou para descansar, restaram 4. 4 crentinhos, todos estão ocupadinhos. Um se magoou, restaram 3. 3 crentinhos não conseguiam decidir o que fazer. Um não conseguiu impor sua vontade, restaram 2. 2 crentinhos, cada um ganhou mais um. Olha só que coisa, 2 e 2 são 4. 4 crentinhos trabalhavam a tempo e fora de tempo. Cada um trouxe mais um. E agora já são 8. 8 crentinhos, se continuarem se multiplicando nessa mesma proporção, dentro de 7 domingos, já contarão 1024. Meus irmãos, esta pequena ilustração mostra para nós como é importante nós não nos desanimarmos na obra do Senhor. Às vezes, algumas coisas irão acontecer dentro do arraial evangélico, dentro da igreja inclusive, que pode talvez te desanimar. Olha, perceba bem aqui nessa história. Algo aconteceu com Simão o mágico, algo aconteceu com Pedro e João. Algo aconteceu ali. Simão, ele se desanimou. Simão, ele se afastou.
Mas Pedro e João, eles continuaram firmes. Esses dois crentinhos, onde passavam, ganhavam mais um para Cristo. Quem você quer se identificar? Perceba bem, você quer ser o crentinho que para no meio do caminho, chamado Simão, ou você quer ser os crentinhos se identificando também com Pedro e com João, que cada um se envolvendo na obra do Senhor, ganhavam mais um e mais um. Se envolva na obra missionária. Não seja um Simão. Não venda indulgências, mas realmente seja como Pedro e João, que falavam da obra da salvação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa estar sempre te guiando e te conduzindo nas suas decisões e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a sua casa.